uma parte sobre o nosso mini treinamento de hoje, né? Vamos ver que vídeo que nós vamos então estudar. Aqui é o vídeo que nós vamos estudar, né? Que é o caminho da restauração do testemunho nos últimos dias. Senhores, esse título tem tudo a ver, né? Não é acaso que as coisas acontecem, nada acontece acaso, né? Para o cristão verdadeiro, nada é por sorte, que sorte que aconteceu, não é tudo, é a mão de Deus de alguma forma. Até quando o inimigo bate na gente, né? Deus deixou bater porque tem um propósito para ele nos amar, né? Então, o cristão ele vê a vida de uma forma totalmente diferente de quem está no mundo. E esse título, O Caminho da Restauração do Testemunho nos Últimos Dias, é lógico, está ligado à sociedade, à humanidade. Mas hoje, na nossa empresa, nós estamos fazendo isso, nós estamos no caminho de restauração. E restaurar o quê? O testemunho de Cristo através da academia, como estamos fazendo aqui, e através da vivência no dia a dia na Dynamis. Por isso que nós estamos restaurando e com novos parceiros essa nova empreitada, nova jornada. Vamos escutar um pouquinho aqui. Tem girado em torno dos obstáculos ao avivamento. Quantos obstáculos o inimigo levanta para impedir que nós venhamos experimentar. Quantos obstáculos que o inimigo levanta para a gente não testemunhar Cristo. É incrível. Ontem nós não tivemos a mentoria, porque houve esse feriado prolongado, foi um ataque terrível sobre nós, para a gente não testemunhar Cristo, para a gente não avançar com o projeto de restauração. Mas Deus sabe disso, Deus tem ciência disso, Ele está permitindo isso, e o Espírito Santo nos guiando para enfrentar esses obstáculos. Tá um avivamento. E esses capítulos aqui que temos estudado, em cada uma dessas oportunidades, desses dois livros, os livros de Esdras e Neemias, eles nos falam da restauração da casa de Deus. E hoje eu quero tratar alguns pontos que falam dos obstáculos ao avivamento, que é uma sequência de estudo que nós iniciamos desde Êxodo, capítulo 32. E aqui quero tocar um pouco mais dentro do livro de Esdras, no capítulo 4. Nós sabemos que o livro de Esdras e o livro de Neemias, esses livros, eles fazem uma composição histórica única. Quer dizer, esses dois livros trazem a mesma composição histórica. Então, quando estamos falando de Esdras, dentro do que temos estudado até aqui, o nosso olhar está dentro desse assunto que envolve a restauração da casa de Deus. Sabemos que o assunto restauração da casa de Deus, nós não estamos restritos aqui ao livro de Esdras, mas a restauração da casa de Deus num sentido muito maior, a restauração do seu testemunho. E nós não estamos analisando história, nós estamos lendo a história e analisando os nossos dias. É aí que eu queria fazer uma observação. Veja, ele está como preletor, que é mais, vamos dizer assim, desenvolvido que um pastor, ele está pegando a Bíblia, falando lá do Primeiro Testamento, falando da restauração da cidade, que seria a cidade de Deus, vamos dizer assim, a cidade do povo de Deus, Jerusalém, se me falha a memória o nome daquela ocasião. E ele está dizendo que essa restauração não é para contar história, mas é porque ela é simbólica, ela aconteceu realmente, mas é um simbolismo do que está acontecendo hoje. Então, espiritualmente, há necessidade de restaurar. E restaurar o quê? O testemunho. O que eu estou fazendo aqui?
Eu estou testemunhando Cristo. O cristão tem que testemunhar Cristo. Acabamos de falar aí na segunda parte de testemunho e revelação. Né? E a gente diria que é por acaso, mas não é por acaso. Aqui a parte espiritual, que é essa terceira parte, está exatamente falando isso. Isso que vale, como ele acabou de falar, para os dias de hoje. Então não vale para a Dynamis, não vale para mim, vale para qualquer cristão em qualquer lugar do planeta, que é uma questão espiritual, né? Isso está ligado à volta de Jesus Cristo para arrebatar a noiva, que é a igreja, né? E que são todos aqueles que nasceram de novo e que são filhos de Deus espiritualmente. Mas são muito poucos. E por isso que temos que estar aqui cumprindo a obrigação de Deus, testemunhando tudo que Ele nos deu. A camisa, o óculos, o corpo. E Deus com qual função? Função de, sobretudo, amar Deus, o amor ágape. E esse amor é cumprir as ordens que o Espírito Santo passa para nós. Então eu falo isso numa linguagem minha, né? Mas com base nas revelações que eu tenho dos meus estudos. E passo aqui na academia. Por isso que eu convido as pessoas para virem trabalhar conosco. Trabalhar conosco significa testemunhar o Evangelho, testemunhar essa restauração que precisa ser feita em toda a sociedade, né? Não é só na nossa empresa. Né? Então, alguém pode falar, está restaurando porque faliu. Não, não é o falido do ponto de vista material, mas sim o ataque espiritual que fez com que a gente tenha que restaurar. Assim como a Jerusalém, que precisou ser restaurado, os muros, etc., que é o que ele está falando. E falando no que ele está falando, nosso objetivo aqui é pegar um trechinho para dizer que não estamos falando isso da nossa cabeça, nós falamos com as nossas palavras, estamos palavreando o que ele está falando, e o que ele está falando está ligado à palavra, né? E ele é conhecedor da palavra, que é a Bíblia, e para vocês terem a referência, como qualquer coisa, a referência bibliográfica, vamos dizer assim, e aqui através de vídeos, e eles testemunham e falam todos os versículos da Bíblia que eles estão estudando, e fazendo com que qualquer um de vocês pode ir lá na playlist, no canal YouTube Engenheiro Mauro Lozano Cruzei, estudar e mais, às 16 horas, às 17, todo dia tirar as dúvidas. É isso. Na verdade, nós estamos querendo formar como se fosse não. A Igreja de Cristo é duas ou mais pessoas que nasceram de novo juntos, já é a Igreja de Cristo, que faz parte, é uma assembleia, é um grupo do que no planeta todo seria a verdadeira igreja. Né? Então, vamos escutar mais um pouquinho. O objetivo é refletir o tempo que nós estamos vivendo. O objetivo é compreender a maneira como Deus ele está obtendo o seu povo, a restauração do seu testemunho no meio do seu povo. E aqui no capítulo 4 do livro de Esdras, nós vamos ver algo muito importante do ponto de vista prático. E aqui quero voltar ao assunto obstáculos ao avivamento. Porque todos nós sabemos que, no final dessa história, aqui do livro de Neemias, e aqui compõe-se também o livro de Esdras, é que Deus obtém o seu testemunho no meio do seu povo. E isso se torna uma herança para aquela geração no tempo do nosso Senhor Jesus. Aquele remanescente estavam ali, à espera do Messias. Quando você estuda o livro de Neemias, nós vemos que este livro, de maneira profética, ele representa o mover de Deus no final de uma dispensação. Isso é muito importante. O livro de Neemias representa o mover de Deus no tempo de uma dispensação, por que não dizer no fim de uma dispensação? Porque é justamente isso. O livro de Neemias, ele vai falar do mover de Deus no fim de uma dispensação. Todos nós sabemos que estamos no fim de uma dispensação. Os dias que vivemos é o fim de uma dispensação.
Um outro detalhe muito importante, que depois do registro histórico do livro de Neemias, nós temos aquilo que está registrado no capítulo 2 do Evangelho de Lucas. Vocês todos sabem, creio nisso, que há um intervalo aqui de 400 anos entre o livro de Neemias e o livro de Lucas. Um período em torno de 400 anos. Alguns chamam de silêncio profético. Então, há esse... Senhores, deu nosso tempo aqui. Então, a ideia é que vocês vão lá no canal YouTube, estudem esse trechinho, que eu rodei só aí os 4 minutos de 10, mas principalmente vão no original, vão estudar e estou disponível nos workshops para a gente falar sobre o assunto, tá? Então, até terça-feira, se Deus quiser, com mais um mini treinamento. Tchau, tchau.